boa noite a todos. A Michelle já apareceu, daqui a pouco ela está entrando. Olá, Oi. Olá, Michelle! Cláudia. Boa Tudo noite! bem? É diferente, né? A gente se Boa falando noite. ali no áudio, mensagem, de repente, eis que você está aqui. Pois então, né? Que coisa boa, né? Seja muito bem-vindo. Eu estou muito agradecida. Eu, Márcio, psicanalista, estou muito agradecido pela sua disponibilidade. A gente vê que você é uma pessoa muito ocupada, muito requisitada, mas você foi de uma gentileza e de uma educação que eu só posso agradecer, viu? Muito obrigada. Tudo de melhor para você. Eu Como que. eu te Mas eu falo. achei tão bonitinho quando vocês me enviaram mensagem que vocês também se perfumam. Olha, Sim, deixa eu porque começar logo falando, já estou virou toda uma marca. perfumada. Quem viu a live da Michelle, né, sabe que ela se perfuma. E foi isso também que me capturou, não foi só o seu conhecimento, o seu potencial. Você me pareceu mais humana, mais de verdade, sabe? Caramba, ela se perfuma também. Então estamos aqui todos devidamente perfumados, né? Eu quero que Sim. você se sinta super à vontade, receba assim o nosso carinho. O psicanalítico é a sua casa agora. E deixa eu dar só um minutinho para eu apresentar, porque, gente, colocar tudo que a Michelle já fez no card foi osso, foi difícil. Então tivemos que reduzir, e eu acho importante falar porque é a sua história, né? Você não é só isso que está aqui, pelo menos eu entendo assim. Você não é um montão de especialização, de curso, acho que você é muito mais que isso. Eu acho que quem não leu sua poesia precisa ler, porque eu acho que você está muito mais ali do que nisso tudo aqui, né? Estou sendo ousada a falar, porque é o que me captura, é o que me atravessa ali quando eu leio a sua poesia. Eu assim, tem Michelle aqui, tem Michelle, né? Então deixa eu ler rapidinho. Pessoal, Michelle é psicanalista, mestre e doutora pela USP, coordenadora dos cursos de pós em psicopatologia da infância e adolescência, psicanálise, psicologia hospitalar e da saúde do Hospital Santa Catarina de Blumenau, co-organizadora dos livros por uma nova psicopatologia da infância e da adolescência e desafios atuais das práticas em hospitais e nas instituições de saúde, finalista do Prêmio Jabuti 2017. E tem a revista também, que depois, se você tiver um tempinho, queria que você falasse da sua participação na revista e o que tiver de novo que não tiver aqui. Vou ser rigorosa na questão do tempo, porque a gente não pode perder essa live. Então, já te Certo. passo a bola, fica à vontade. Só falar, Cláudia, né, das últimas novidades, assim, né? Então, saiu um artigo meu publicado na revista Crianças, por sinal, o lançamento da segunda edição, a revista está maravilhosa, né? O meu artigo ele sai ao lado de duas abordagens, que é do Wagner Ranha, que vai falar sobre medicalização, né? E de um outro colega de São Paulo. A revista tá incrível, tá? São muitos autores, então vale a pena entrar lá no site. Revista é gratuita, é só baixar, enfim, tá? A gente está agora fazendo o lançamento do livro sobre luto na infância, a vivência do luto na infância, organizado pela Rosa Mariotto e o Alan Mor, de Curitiba, né? Saiu também um artigo meu no livro sobre medicação na infância, da Enis Catão, né? E eu tô também vou tá, tem um monte de eventos, gente. Acompanha lá nas redes sociais, porque toda semana é um evento diferente. E agora, enfim, na jornada do ESP também, eu sou uma das conferencistas, eu vou estar falando um tema muito próximo que eu vou falar na live de hoje. Tá bem? Tá bem. Podemos começar, Cláudia? Podemos, bora trabalhar. Bora! Bom, pessoal, o que esperar de uma análise hoje? Eu quero começar com uma provocação que primeiro é o que esperar e o que se espera. Tem uma diferença radical nessas duas perguntas, porque veja, o que se espera de uma análise hoje, de uma maneira geral, quando as pessoas vão procurar algum tipo de terapêutica, né, elas buscam de alguma maneira algo que possa produzir uma certa ortopedia, um certo encontro entre as suas insatisfações, o seu mal-estar e aquilo que é colocado como uma certa exigência, colocada como imperativo no lar social. Então, por exemplo, né, eu estou acima do peso, na cultura, no discurso atual, está colocado que eu deveria estar dentro de determinado padrão, e aí, de alguma maneira, quer dizer, eu vou buscar uma terapêutica tentando resolver esse desencontro que produz mal-estar.
É claro que a gente poderia pensar e poderia até revisitar um pouco de que tipo de problemática que conduz as pessoas a procurar, e eu estou falando qualquer tipo de terapêutica na atualidade, a gente poderia pensar primeiro nas três fontes de mal-estar que Freud nos traz um mal-estar na civilização, em que ele diz o mal-estar é proveniente de três fontes: do corpo, das relações sociais e da natureza, dos fenômenos naturais. Então, quando a gente pensa nisso, quer dizer, a gente também poderia pensar que as pessoas também vão buscar algum tipo de terapêutica, inclusive uma análise, tentando resolver ou uma questão em relação ao corpo, né, algum tipo de desencontro, algum tipo de desenlace, algum tipo de não adequação, tá? Algum tipo de mal-estar, né? Nas relações, principalmente, então vamos pegar do corpo, né? Em relação à questão, né, da insatisfação com o corpo, da insatisfação com o peso, é interessante assim, né? Porque nunca na história, talvez, a gente poderia pensar que o corpo esteve tanto em evidência, mas não o corpo como corpo simbólico, simbolizado, o corpo da cultura, mas um corpo que eu vou discutir hoje com vocês, um corpo que, por uma operação da lógica discursiva atual, é um corpo que ele se transforma em corpo biológico, ele é transformado em corpo biológico, e obviamente que um corpo, né, que é por uma operação né, da cultura, por uma operação, né, do discurso atual, ele é subvertido, ele é transformado em biologia, obviamente que é um corpo que ele passa a fazer muito barulho, né? A gente poderia até, inclusive, tomar como um certo paralelo com o que acontecia, né, na época da histeria freudiana, né, em que, quer dizer, na medida que aquelas mulheres não encontravam, né, no laço social, no simbólico, no discurso, formas de falar desse mal-estar, ele aparecia no corpo. Primeira questão, né, das relações sociais, né, diria que muito isso, assim, uma coisa, né, poucas interrogações, acho que são a marca atual, pouquíssimas interrogações, né, por que casei, por que me descasei, né, por que não tenho amigos, não, a pergunta sempre muito difícil ter perguntas, é uma queixa que diz, as coisas não estão boas como deveriam estar, tá? E em relação à questão da natureza, quer dizer, algo importante, hoje eu estou numa outra cidade, estou em viagem, e aí o motorista do Uber me diz, eu estou muito preocupado com o mundo, ele é de Pernambuco, e me diz assim, estou muito preocupado com o mundo, porque lá nós temos muitos rios, muita natureza, muita beleza natural, mas não temos o mínimo cuidado com isso, né? O que toca também numa discussão canária a gente vai fazer, quer dizer, né? Quer dizer, que também, quer dizer, a gente também educa pela responsabilidade e o amor assumido pelo mundo, né? Então, quer dizer, na medida em que é interessante, porque a gente não cuida do mundo, né? Isso que fica descuidado, isso que fica abandonado, retorna contra nós. Né? Então, a gente poderia dar como exemplo as enchentes, a gente poderia dar como exemplo as mudanças climáticas. Né? Enfim, morei em Paris, seminário sobre o clima, interessante, né? Quer dizer, né? Tem toda uma preocupação hoje com a vida no sentido que ultrapassa a dimensão dos humanos, mas a vida como um todo, as queimadas, a morte de animais vivos morrendo, queimados, é o horror do horror, e isso tem a mão do humano, sem dúvida alguma. Quer dizer, eu estou falando isso porque acho que é muito importante que a gente possa, então, dizer, quer dizer, como se o sujeito ele vai buscar uma terapêutica, inclusive a análise, tentando resolver esse descompasso entre o que o outro espera dele e o modo como ele se apresenta. Né? Agora, é importante marcar que isso é o que ele espera de uma análise, mas não é isso que a análise vai dar para ele. Né? E esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês,
Porque, na verdade, né, quer dizer, né, interessante porque quando a gente pensa a pergunta, né, quer dizer, a gente também tem que pensar que tipo de exigência recai sobre o sujeito hoje, quais as problemáticas que estão colocadas, né, hoje, nos tempos atuais, no zeitgeist atual, né, no lar social atual, e que tipo de sofrimento isso produz. Começo, então, lendo uma parte de um capítulo da minha tese de doutorado, em que eu digo assim: o valor de uma cultura se mede pela maneira pela qual ela trata suas crianças e seus loucos. Isso é uma citação do Roland Goury, um psicanalista na França. Então, olha que interessante, a cultura moderna priva simultaneamente o sujeito humano de seu valor subjetivo e de sua função política. Sobre a função política, o ponto de partida de análise de Hannah Arendt é a constatação de uma constante e profunda crise da autoridade no mundo moderno que culminou na dura realidade dos regimes totalitários do século XX, cuja compreensão exige uma profunda análise da crise política que acompanhou a história do Ocidente. Vários sintomas parecem justificar a inquietude daqueles que denunciam a falência da autoridade na época contemporânea. A banalidade do mal, como afirma Hannah Arendt, procede de uma lógica política determinada, escutem, o pessoal que está acompanhando, determinada pelo conformismo, pela normalização ou pela normatização, pela reificação e pela instrumentalização do ser humano. É quase um processo de dessubjetivação, de literalmente transformar o sujeito ou situá-lo numa certa posição de objeto de gozo do outro. E esse outro a qual me refiro nesse exato momento é um outro que a gente poderia pensar como um outro encarnado, primeiro, pelo capitalismo, e, de outro lado, um outro hoje encarnado como um outro grande outro ciência. Né? Então, de um lado, o capitalismo transforma o sujeito em consumidor, tirando dele a possibilidade de uma distância, de uma pergunta sobre a sua relação com o objeto, onde ele se vê capturado numa lógica em que Lacan diz que, seminário 23, que ao consumir, o sujeito também ali se consome. Né? Quer dizer, a sua dimensão subjetiva ela começa a desaparecer. Isso, assim como, né, a gente poderia pensar nessa lógica que aparece na lógica do capitalismo, quer dizer, eu tenho que comprar, eu tenho que consumir, eu tenho que consumir, eu tenho que consumir. Né? E na lógica da ciência em que o sujeito... Eu tenho que consumir para fazer parte do jogo? Claro, e aí, do outro ciência, a gente poderia pensar como a mesma operação que justificou regimes totalitários, como o nazismo, como aconteceu no nazismo, em que, por exemplo, o sujeito era destituído de tudo aquilo que permitia localizá-lo como um sujeito, com uma história, como tendo uma vida diferenciada do outro. Né? Então, quer dizer, é interessante, porque quando o sujeito ia entrar num campo de concentração, tiravam dele brincos, tiravam cabelo, tiravam roupas, tiravam história, e é isso, e a transformação nisso que a Agamben chama de a transformação do sujeito numa vida nua, num corpo biológico, era o que autorizava também os usos e abusos do outro sobre ele. Quer dizer, como se ali eu tiro a condição subjetiva nele, e por isso eu posso abusar, né, dele. Né? Interessante, porque me vem muito essa lógica, né, de que... Né, interessante, né? Durante muito tempo eu trabalhei em UTI neonatal, enfim, e, por exemplo, a lógica que acontece no hospital, né? Quer dizer, tiram tua roupa, tiram teus brincos, tiram tuas correntes, tiram tudo, e quando Parece você que você fica vê, despossuído de você mesmo, né? não consegue mais diferenciar quem é quem. Eles se tornam todos iguais, porque se transformam todos em corpos, né? Agora, então, interessante, né? Porque para a gente poder pensar, né? Tem um monte de gente conhecida aqui que está entrando. Daiane, um monte de gente. Bacana, né? Uhum. Os encontros e desencontros das redes sociais. Começo, então, como recurso para pensar. Porque eu acho que, Cláudio, eu acho que a questão aí é poder pensar, quer dizer, quando eu digo o que espera de uma análise hoje, eu vou... Então, eu já disse que
Quando alguém procura, espera uma coisa, o que a psicanálise tem a oferecer é outra, radicalmente diferente. O que a gente vê hoje, né? Um processo em que existe uma petrificação, uma reificação do sujeito, uma objetificação do sujeito, que faz com que isso tire dele a sua capacidade narrativa, a sua capacidade de produzir experiência e sua capacidade de se situar como sujeito político no mundo. Tá claro isso, Cláudia? Sim. Tá? E para a gente poder pensar um pouco a questão, eu quero retomar um pouco o livro 6 Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino, né? Que foram proferidas enfim, foi traduzido para o italiano, enfim, né? E é interessante porque entre a primeira conferência e hoje temos aí um intervalo de 35 anos, mais ou menos. Mas qual era a pergunta que norteava o Calvino, o Ítalo Calvino, nesse livro, Seis Propostas para o Novo Milênio, para o Próximo Milênio? Era justamente, ele diz assim, né? O milênio que se encerrou assistiu ao surgimento do objeto livro e também à sua crise. Mas há coisas que só a literatura, com seus meios específicos, pode nos dar. E é interessante porque ele vai estar falando do quê? De uma certa dimensão de empobrecimento da literatura e da transformação do livro enquanto objeto a ser consumido. E é interessante porque eu lembrei da Hannah Arendt, em que ela diz assim, talvez a principal diferença entre a sociedade e a sociedade de massas esteja em que a sociedade sentia a necessidade da cultura. Valorizava e desvalorizava objetos culturais ao transformá-los em mercadorias e usava e abusava deles em proveito de seus fins mesquinhos, porém não os consumia. Mesmo em suas formas mais gastas, esses objetos permaneciam sendo objetos e retinham um certo caráter objetivo, desintegravam-se até se parecerem a um montão de pedregulhos, mas não desapareciam. Na sociedade de massas, que é a sociedade em que a gente vive, ao contrário, é uma sociedade que não precisa de cultura, mas de diversão. Porque ela está falando da transformação da dimensão da cultura em entretenimento. Uhum. E o que é o entretenimento? Algo consumir cultura, mas algo que não fica, que não tem o que o Calvino vai falar de consistência, tá? Não tem consistência, que é uma das propostas dele. A sociedade de massas, ao contrário, não precisa de cultura, mas de diversão, e os produtos oferecidos pela indústria de diversão são, com efeito, consumidos pela sociedade exatamente como qualquer outro bem de consumo. E a vida biológica constitui sempre, seja trabalhando no repouso, seja empenhada no consumo ou na recepção, passiva do divertimento, um metabolismo que se alimenta das coisas, devorando-as. Olha que preciosidade essa citação da Hannah Arendt. E qual era a indagação do Calvino? Ele diz assim, a etimologia, né, agora isso é uma reflexão minha, a etimologia da palavra literatura significa letra, de um lado, e de outro também quer dizer escritos, cartas. E é interessante a gente poder pensar, quer dizer, que nessa lógica da reificação, de uma petrificação do sujeito, o que a gente começa a ver aparecer? Aquilo que Walter Benjamin vai nomear como a dimensão da experiência. E o que é a dimensão da experiência, se não a possibilidade do sujeito poder falar daquilo que acontece com o seu próprio corpo e daquilo que acontece na sua relação com o outro. E na medida em que o sujeito fica impossibilitado de falar disso, essa impossibilidade, isso que fica como não dito, retorna no real do corpo e retorna sob a forma de sintomas. E é disso que a psicanálise vai tratar. Desse resto que não é reconhecido, que fica sem lugar na lógica do discurso social. Tá claro isso? Então, para poder tratar, para poder pensar essa petrificação do sujeito, o Calvino vai falar de 5 qualidades da escritura que, de alguma maneira, ajudam a produzir um certo deslocamento um certo escape
dessa posição de reificação e petrificação do sujeito. Então, ele vai falar de 5 qualidades da escritura, também pensando, né, como horizontes, né, nessa questão que se coloca sobre o sujeito. Então, primeiro, leveza, e é interessante porque ele vai falar, então, depois eu vou entrar nisso, né? Ele vai dizer assim, a leveza é um valor fundamental. Né? A leveza é um valor fundamental, né, para a dimensão da vida, e já vou falar por que leveza, né? Porque justamente é a leveza que produz a possibilidade de algum tipo de deslocamento. Então ele vai falar nessas qualidades. Leveza, na verdade são 6. Leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência. Então, na lógica do consumo, falava, então, não temos aqui consistência, certo? Agora, é interessante, né? É interessante porque nessa lógica, né, de devoração, e aqui, né, em que o sujeito ele consome objetos, ele também se objetifica ao consumir. Né? Ele também se perde como sujeito. Né? Então, quer dizer, a gente poderia pensar que essa impossibilidade de produzir uma narrativa sobre sua própria vida, sobre o que acontece no seu entorno e no mundo em que se vive, também institui aquilo que se produzia no campo de concentração, que é a redução da vida à vida biológica, que é a transformação da vida em vida nua, conforme, né, George Agamben. Né? Agora, então, nessa lógica do consumir, o que se produz aí? Um certo curto-circuito, né, na economia libidinal do sujeito. Né? Porque é interessante, porque é uma espécie de lógica retentiva que também segue uma espécie de uma certa lógica da toxicidade, né? De uma toxicomania com o objeto, na impossibilidade de colocar algum tipo de barra entre o eu e o outro, e justamente num imperativo de ter que engolir tudo que vem do outro. Absolutamente tudo. Isso também obedece à lógica do consumo, a impossibilidade de dizer não para o outro. Ou seja, tudo que vem, eu sou obrigado a engolir. Não é ao acaso que vivenciamos também um período em que, por exemplo, a anorexia, assim como outros sintomas, ganham um espaço fundamental, que são sintomas que tentam produzir algum tipo de barra nessa lógica devoradora. Porque, veja, devoradora não só do sujeito que devora, mas do sujeito que também é devorado por essa mesmíssima lógica. Né? Agora, é interessante porque o que o Calvino, né, vai falar? Quer dizer, né, essa impossibilidade, né, é interessante porque ele vai falar da leveza, porque ele vai dizer assim, né, ao discutir a petrificação do mundo e da vida, mundo e vida em ruínas, como como uma longa petrificação que não poupa nenhum aspecto da vida, como se ninguém pudesse escapar ao olhar inexorável de Medusa. Olha que lindo isso! O único herói capaz de decepar a cabeça da Medusa é Perseu, que voa com sandálias aladas, já que jamais olha para a face de Medusa, mas apenas para a imagem que vê refletida em seu escudo de bronze. Ou seja, interessante, porque, quer dizer, por que ele não, quer dizer, justamente, por que ele não escapa, por que ele consegue escapar e decepar a cabeça de Medusa? O que eu estou apontando? Que nós não estamos condenados a esse outro que nos petrifica, que existem saídas, e que justamente essas propostas também nos ajudam a pensar em saídas. É claro que, como é que estamos de tempo, Cláudia? 25 minutos, podemos falar mais, fica tranquila. Ok, perfeito. Temos mais 25. Temos. Mais 25. Mais 20. Isso, 25. Isso aí, 25. Então, né? Quer dizer, quando eu digo nós não estamos condenados a isso, a gente poderia pensar como um processo de análise é justamente aquilo que pode vir a produzir alguma interrogação necessária para que se inscreva aí alguma outra possibilidade, algum outro norte, algum outro horizonte. E aí, para isso, eu tenho tanta coisa linda para falar, Cláudia. É bonito, é super bonito, porque, assim,
eu vou usar o processo adolescente como uma metáfora para a gente pensar as possibilidades de deslocamento do sujeito na cultura e para pensar também o que seria, de alguma maneira, um processo de análise. Tá? É uma provocação. É interessante, né? Quer dizer, tomaria o processo adolescente a partir da psicanálise, da história e da antropologia, como um norte para pensarmos o processo de análise e as possibilidades de deslocamento de um sujeito dentro da cultura. O rito de passagem, como sabemos, é interessante, consiste em uma simulação simbólica de uma morte, ou da morte em seguida do renascimento de uma vida. Então, primeira questão, quer dizer, né, interessante, porque o que desaparece com a modernidade? Justamente esses ritos de passagens necessários para conjugar uma temporalidade que possa lançar o sujeito num tempo futuro. Então, do que sofre o sujeito na modernidade, ou do que sofre o sujeito hoje de um eterno presente? Ou da impossibilidade de conjugar os três tempos, como se nessa lógica da repetição, da petrificação, não há passado, presente e futuro. O que há é um tempo único, um tempo maciço, um tempo petrificante, onde o sujeito sente como se todos os seus dias fossem iguais. E mais, como ele vai, de alguma maneira, desanimando de viver. Não é à toa que, junto com essa petrificação, a depressão apareça como grande sintoma. Porque é quase como grande sintoma que faz com que as pessoas, de uma certa desesperança, como se nada do que eu faça produz diferença no mundo. Então, eu estava falando do motorista do Uber, e ele me disse assim hoje, eu acho que tinha que dar um reset no mundo. Ele disse, acho que tinha que dar um reset no mundo, porque eu achei que com a pandemia, com o número de morte de pessoas na pandemia, as pessoas se tornariam mais humanas. E o que eu vi acontecer foi justamente o contrário. Elas estão mais desumanizadas do que nunca, como se cada vez mais uma vida a mais ou uma vida a menos não faz diferença para nós. Quer dizer, é muito grave isso. É muito grave. O momento atual que nós vivemos é de uma gravidade a ponto de colocar em risco o próprio processo de humanização e desumanização do sujeito. Eu quero apontar essa gravidade para vocês. Então, quer dizer, então, na medida que desaparecem esses ritos de passagem, também desaparece como se o sujeito, então, tivesse que ele sozinho dar um jeito de se lançar no mundo. Né? Como se ele tivesse que responder isso sozinho. Né? E aí, quer dizer, como se ele se vê aí, tendo que, aí sim, Cláudia, tendo que responder a tudo isso, e vamos pensar no adolescente, tendo que responder a tudo isso, literalmente, numa posição de objeto, para tentar, de alguma maneira, encontrar algum lugar ao sol. Para encontrar algum tipo de amparo no social. Né? Ou seja, né, agora na época política que a gente vive, a gente fala da boiada, é literalmente uma massificação do sujeito, né, uma massificação da vida, onde o sujeito não se vê escolha senão fazer parte da massa. Né? Aí lembra aí os clássicos de Freud, Psicologia das Massas, Análise do Eu, entre outros. Né? Então, eu vou tomar o processo adolescente como ponto de partida, né, desde a história da antropologia, para a gente pensar as possibilidades de deslocamento, então, do sujeito dentro da cultura. Né? E é interessante porque eu vou tomar, então, uma passagem do livro A Crise na Adolescência, que é um livro vermelhinho, tá? Manoni, se eu não me engano, organizadora, o Otávio Manoni, enfim, ficou no outro quarto ali, o livro. E aí, então, dentro dessa lógica, é o capítulo A História e a Antropologia, tá? Então, né? Então, de acordo, que é o Jean Brat, que é o ator, o psicanalista, o historiador, no último capítulo do livro, diz assim, né? Que podemos situar, né, nessa passagem da família ao lar social,
né? Ou da entrada, ou que leva estronzo nas estruturas elementares do parentesco, vai chamar de passagem da natureza à cultura. A gente poderia situar aí 4 momentos necessários para justamente para consolidação, para efetivação dessa passagem. Então, o primeiro momento, e aí eu quero dar exemplos, que eu acho que isso ajuda muito a pensar, e eu estou tomando essas 4 passagens como uma metáfora para a gente pensar sobre o que é uma análise. Tá, Cláudia? Tá? Ousada, né? Provocação. Isso fazer o quê? Olha, podemos dividir o processo em análise, é isso mesmo que eu estou fazendo, em 4 momentos fundamentais. Tá? É uma provocação. E quem se sentir provocado, a gente faz outra live para Com discutir essa questão. certeza. Primeira questão, primeiro momento, como se de alguma maneira o sujeito, né, na passagem da família ao social, ou quando vai buscar uma análise, por que alguém busca uma análise? Primeiro, porque localiza algum tipo de mal-estar consigo, ou na família, ou na cultura, ou no mundo em que vive. Algum tipo de mal-estar. Algum tipo de mal-estar, um mal-estar, algum tipo de descompasso, algo que não se ajusta, algo que não fica bem, que não tá, porque é interessante, né? Quer dizer, quando Freud vai falar do sintoma como uma solução de compromisso, ele está falando de uma coisa que ajusta, o sintoma é um ajuste. É como se, né, entre o eu e o outro, o sintoma é isso que vai fazer o ajuste, que dá o ajuste. Né? Então vamos pegar um exemplo, né? Quer dizer, né? Exemplo bobinho. Eu engulo tudo que vem do outro, mas eu vomito. E isso permite suportar esse engolir tudo. Né? Então, quer dizer, né? Porque veja, vamos tentar pensar aí os sintomas alimentares como sendo também soluções de compromisso nessa lógica devoradora com o outro. Né? Assim como os sintomas retentivos, eu tenho pacientes da clínica que ficam 40 dias sem ir no banheiro, metaforicamente. Precisam ir, sabe? Literalmente, não conseguem fazer cocô. Né? Tem algo aí, uma certa pane do que entra e do que sai. Né? Então, nessa pane na economia individual, na relação com o outro. Né? Então, quer dizer, o primeiro momento. Então, é interessante, porque no processo adolescente, como é que a gente poderia pensar isso? Né? O momento em que aquilo que vem de casa não é mais suficiente. Aquilo que a mãe faz já não é mais suficiente, o que os pais dizem passa a não ser mais suficiente. Ou seja, ali quando o santo de casa passa a não mais fazer milagre. Né? Quando algo ali. Quer dizer, então, algo ali. E é interessante porque eu lembro quando era criança, é interessante porque isso também se produz no momento que o sujeito. Né? Então, eu lembro claramente que quando eu comecei a frequentar a casa de vizinhos, eu comecei a interrogar o que se passava dentro da minha casa. Sabe aquela lógica assim, de achar que a grama do vizinho era mais verde do que a grama da minha casa? Um pouco isso, né? Então é interessante porque essas coisas, esses 4 momentos não é uma coisa linear, não são passos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas são justamente, quer dizer, momentos que eles acontecem simultaneamente, tá? Então é interessante porque esse mal-estar, ele pode se produzir pelo deslocamento. Então, quando eu faço algum movimento, eu olho para trás e digo, opa, algum tipo de estranhamento em relação àquilo que era familiar. Né? Assim como, né, quer dizer, esse mal-estar também pode me lançar para uma pergunta, o que tem lá fora? Né? Eu tenho uma paciente, uma artista, que ela é super interessante e ela diz assim, né? Ela usa a metáfora da janela. Inclusive, andei postando quadros de janelas, assim, é como se, né, como se quando o sujeito passa a olhar pela janela, ele começa a interrogar o que será que tem lá fora. O que, na lógica do condomínio, se torna um problema, né? Como se a vida fosse reduzida ao que estava colocado dentro do condomínio. Tá? Então, primeiro momento seria esse, da localização de mal-estar. Segundo momento, né? O reconhecimento desse mal-estar
impõe ao sujeito a necessidade de um deslocamento, de uma mudança de posição na medida em que vislumbra a possibilidade de um outro lugar, um outro horizonte. Quer dizer, ele começa a se indagar sobre a sua própria vida, ele começa a produzir uma interrogação. O que eu fiz comigo? Como é que eu vim parar aqui? Percebe? Então é interessante, porque quando a gente está ainda no campo do mal-estar, quando a gente ainda está nesse campo da queixa, a vida não me dá, a gente está num campo daquilo que Maria Itaquiel, no livro recentemente, vai dizer: o outro não me dá o que eu deveria. Eu vou, né, o grande bebezão aqui do mundo, me dê, mamãe, eu sou uma grande boca aberta, mundo, me dê um seio gigante. Porque, olha, né, eu fui, né, Vossa Majestade o bebê, quer dizer, o sujeito numa certa posição, né, da Vossa Majestade o bebê, numa posição passiva diante do mundo, numa posição de que o mundo é a mamãe e ele é o bocão que vai sugar a teta da mamãe. Quer dizer, uma posição que o sujeito se vê completamente paralisado e dependente, né, dependente dessa mamãe, né, grande seio que vai me dar tudo. Uma posição passiva, infantil, e quando eu digo de um bebê, é literalmente uma posição do registro da necessidade. Eu abro boca, a vida me dá coisas na boca. Né? Você não se vê capaz de ele caminhar com suas próprias pernas. O Woody Allen vai trabalhar isso naquela metáfora, né? Tudo que você queria saber sobre sexo, vocês devem lembrar, tem uma parte que, né, tem um seio gigante que corre atrás, né? Então, quer dizer, nessa lógica de que o bebê é uma grande boca e mamãe é um grande seio. É uma lógica, uma lógica muito primária. E é isso que a gente tem vivido hoje. Pasmem, é isso que a gente tem vivido hoje. Né? Que inclusive a gente transforma cultura em entretenimento e consome isso como se fosse mais um objeto. Né? Terceiro momento, então, né? Então, primeiro, tem um mal-estar, então, que se produz ou porque eu faço algum deslocamento e eu olho para trás e assim, que merda é essa que eu vivo? Ou porque, né, eu começo a me dar conta desse mal-estar e começo a olhar pela janela para ver o que tem lá fora. E essa pergunta sobre o que tem lá fora institui a possibilidade de um deslocamento, porque diz assim, deve haver um outro lugar. Que as coisas possam ser diferentes. Isso tem um nome, isso se chama utopia. Percebe? É a instauração. O Jean Piaget, ele vai utilizar uma metáfora que ele vai dizer assim, a adolescência é a idade dos sonhos, é a idade da utopia. E eu diria que a posição do adolescente ela é muito inspiradora para pensar numa análise, porque o que seria um processo de análise se não relançar o sujeito em uma certa posição de utopia que talvez nunca tenha tido? Né? Porque, veja, né, porque a gente também poderia pensar nas palavras de Hannah Arendt que se uma análise não produz, se um processo de análise não produz uma posição ética do sujeito consigo, com o outro, com o mundo, é uma análise mal sucedida. Tá? É uma análise mal sucedida. Porque, veja, se ela não reposiciona o sujeito, em que ele possa minimamente se interrogar sobre sua vida, sobre a sua relação com o outro e sua relação com o mundo, numa posição de responsabilidade. E o que é uma posição de responsabilidade, se não uma posição política? De cuidado com esse mundo, de cuidado com esse outro e de cuidado consigo mesmo. Então, interessante porque a gente então vai, né, então, para o terceiro momento, em que ele também começa a fazer a busca de novos lugares, a busca de outras posições, ou seja, a busca de outros lugares, outras posições, outros horizontes, outros sonhos que permitam a ele, ou que possam para ele, dar condições de reinventar a sua própria vida. Olha que lindo isso. Não é lindo, Cláudia? É Quer dizer, a lindo. possibilidade de uma vida, já que a vida de antes tem uma música da Maria Gadu, lindíssima, e ele diz assim: essas roupas não me caibam mais, não me vestem mais. Interessante, né? Porque quando as roupas de antes já não servem mais, também quer dizer, nos aponta para uma direção em que o sujeito já está conjugando os três tempos de uma vida: passado, presente e futuro. Percebe?
Quer dizer, quando ele procura uma análise, ele procura uma análise vivendo um eterno presente. Né? Quem quiser saber mais uma discussão sobre o tempo, tem um livro do Norbert Elias chamado Sobre o Tempo. Porque veja, o que é o tempo se não uma produção discursiva? O tempo está inscrito no discurso, não é o tempo da biologia. Né? Tempo é discurso, tempo é letra. Né? Então, quer dizer, então ele vai fazendo buscas que possam reinventar uma certa posição, e aí nisso, quer dizer, é interessante, porque veja, o que uma análise, né, deveria conduzir se não lançar o sujeito à vida? Lançar o sujeito para a vida. Lançar o sujeito na vida. O que é lançar o sujeito na vida, se não tirá-lo do condomínio, jogá-lo para fora do condomínio, e lançá-lo na vida como ela é, né? Em que ele possa se perguntar sobre o mendigo que está na rua, em que ele possa literalmente viajar, conhecer outros países, conhecer outras pessoas. O contato do Caligares, uma expressão que eu gosto muito, em que ele diz assim, né? É como se não é que uma análise vai produzir alguém feliz, ao contrário, porque a lógica da felicidade está na lógica do consumo. Talvez uma análise possa produzir uma vida interessante. E o que é uma vida interessante se não uma vida de cuidados consigo, com o outro e com o mundo? Repito que eu acho que essa é uma dimensão muito importante. Né? Porque, veja, porque nesse sentido, se a gente pudesse pensar que todos que estão no mundo tivessem essa dimensão de cuidados consigo, com o outro e com o mundo, certamente nós não teríamos o mesmo mundo. Isso é claro para vocês, pessoal. Tá? Então, interessante, porque quer dizer, ele começa a fazer movimentos na tentativa de reinventar a sua própria vida, né? E no quarto momento, quer dizer, após esse deslocamento, o sujeito passa, e aí é a parte lindíssima, tá? Em que ele passa a assumir uma posição de autoria. Essa é a parte mais linda. Uma posição de autoria, de autoridade sobre a sua vida, sobre o mundo em que vive. Interessante, né? E ele também começa a assumir uma posição de autoria, de autorização, de autor, que permite a ele então, começar a se interrogar, não apenas se interrogar, mas a construir hipóteses sobre o que acontece consigo e sobre o que acontece com o outro e sobre o que acontece com o mundo. Pensa que aí se reinstaura a posição política do sujeito que a Ana Arendt fala. Percebe, Cláudio? Onde ele assume uma posição ativa e de sujeito ativo e responsável, responsável ética e responsável, né, na polis. Ele fazendo parte dessa polis como autor dela. Né? Interessante porque, quer dizer, como aí, quer dizer, ele vai assumir uma posição de autoria sobre o mundo, sobre sua vida, mas também é preciso lembrar, quer dizer, uma posição de autoria que também lhe autoriza a reconstruir e a reinventar constantemente a sua própria vida. Eu acho lindíssimo. E aí é interessante porque uma dimensão importante. E, quer dizer, eu não estou falando de imperativos, é preciso marcar. Não são de imperativos, mas são de horizontes éticos para a gente pensar o que seria uma análise. Então, quer dizer, estou sendo bem clara que quem busca felicidade não vai procurar análise. Mas se você quer ter uma vida interessante, ter uma interrogação sobre ela, vá. Né? Porque acho que tem algo importante e aí eu queria marcar. Cláudia, eu achei lindíssimo. E vou te falar, assim, eu aceito todos os convites porque eu acho que é uma possibilidade ímpar de vir e falar de coisas que são muito caras para a humanidade. E quantos assim, Michele, quando tu falou que usava perfume, eu vi ali algo de uma dimensão humana que tocou na minha humanidade. Cláudia, é disso que se trata. Se um analista, se a formação de um analista, se a sua análise não produzir em sua vida minimamente humanidade, tem alguma coisa errada com a própria psicanálise. Sim. Precisamos rever urgentemente o que acontece nas instituições psicanalíticas, rever urgentemente a história da psicanálise e rever urgentemente
as conduções dessas análises. Porque eu já vi análises que conduziram à morte, que conduziram ao pior. Analistas que vomitam teoria, mas que não têm uma vida, que não vão ao cinema, que muitas vezes estão intoxicados em livros de psicanálise, que não trepam, que não respiram, que não vivem. Como esperar que teu paciente tenha uma vida se você não tem uma? Tem algo importante e tem algo que é bonito na história do Freud. Freud tirava férias, fumava seu charuto, fazia uso de cocaína, de uma maneira terapêutica, preciso lembrar, por favor, né, gente? Não vamos né, ser selvagens com isso, né? Mas assim, tem algo aí de que se um processo de análise não conduz à vida, alguma coisa certamente está errada. Ou na condução dessa análise, ou na vida desse analista, ou na formação dele, né? Ou, enfim, eu queria finalizar então dizendo para vocês que se uma análise não se tornar um bom encontro na vida de alguém, troque de analista, porque você está numa análise errada. Tá bom, Cláudia? Porque não sei, a gente tem tempo para perguntas, tá? Olha, eu acho que para pergunta não, porque o pessoal está muito assim, ainda embriagado pelo que você está falando. E eu preciso falar algumas coisas, se você me permite, né? O psicanalítico, ele tem, assim, desde o início que a gente idealizou, eu e o Márcio, a gente queria falar sobre que as lives trouxessem a oportunidade de a gente falar sobre vida, né? E hoje você vê que quando eu li o título, veio uma porção de coisas na minha cabeça, um monte de imagens, né? Porque eu sou assim, eu produzo muitas imagens. E exatamente você foi trazendo vida. Você está falando sobre vida, né? Então, essa coisa, eu digo assim, a gente não pode enfiar pessoas em teorias. A gente precisa entender cada um com a sua poesia, nessa maneira de estar no mundo, os seus entraves, né? Essa semana eu estava indo para o trabalho, 6 horas da manhã, caminhando ali devagarzinho, olhando, eu falei assim, mas existem tantos, sozinha comigo mesma, bem acompanhada, dizendo assim, mas existem tantos descompassos na vida, né? Compassos e descompassos, e que bom que existem esses descompassos, porque isso, a gente é isso, né? poder passo, é isso que escapa ao passo, que se produz Isso. alguma possibilidade de mudar, de Porque a trazer. gente fica amarrado no que você falou, o conformismo. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu me reduzo nisso daí. Eu achei lindo quando você falou assim, de olhar pela janela. Tem vida lá fora, né? Então, assim, o que eu estou fazendo tanto aqui dentro, que é importante estar aqui dentro, mas tem algo que eu quero conhecer lá fora. E aí eu acho que começa um movimento, aí a gente está falando de possibilidades na vida, né? De se pensar e repensar a vida, de bancar as assinaturas que a gente precisa ter na vida. Às vezes a gente fica muito acuado nisso que você falou, né? A gente perde algo que é nosso e fica diluído porque a gente precisa fazer parte desse todo e tem que ser igual. Todo mundo com seu uniforme, né? Dizendo amém. E nessa sujeição de tanto espetáculo, de ter que mostrar. Refém o sujeito, né? Refém da lógica que está colocada. Isso. Então, se subjetivando porque nem conseguiu entender que a gente é isso. Que a gente tem cada um seu próprio recheio que vai acontecendo de maneira muito singular, ainda, claro, tomado pelo outro. Que é preciso marcar, né? Que é uma lógica social, é um imperativo social que captura todos nós. Captura todos nós. Captura. Sim, e eu diria que esse grande outro não castrado, que é um pouco disso que se trata, ele também está colocado na própria história da psicanálise. A relação, a Roudinesco tem uma passagem bonita, onde ela vai falar sobre a vida e obra do Lacan, na biografia do Lacan, né? Ela diz assim, ou no livro O Porquê a Psicanálise, não lembro mais aonde, mas ela diz assim, né, que Lacan era tão grandioso
que ele produzia transferências de natureza psicótica. E é interessante porque ela dizia assim, né? Os herdeiros de Freud ousaram subverter a obra do pai. Os herdeiros de Lacan não. Produziram aquilo que Marie Taquel, numa revista, acho que numa cult, vai dizer, né? Do lá vai produzir o Lacanismo. O grande outro barrado, não sei o quê. Tararara. Se fala de teoria numa coisa gozosa, uma coisa mortante, que não produz em absoluto, vida. Acho que tem algo de uma implicação da psicanálise nisso, porque, veja, se a psicanálise não puder se interrogar a sua posição nisso que está colocada, eu não vejo mais por que ela existir no mundo. Eu acho ótimo que você fale isso, porque eu acho que a gente precisa se interrogar a esse respeito, senão a gente vai se sujeitando a isso que está tão estabelecido, a esse lugar da psicanálise, a gente não se interroga, a gente não pensa o que é isso, quem sou eu nisso tudo aí, né? E a gente vai ali numa máquina de repetir palavras que não são nossas, que não produzimos, vivências que não tivemos, né? Então, acho que essa busca que você fala, né? Que há um incômodo, que há uma necessidade, há um estranhamento na vida, eu acho que esse estranhamento te coloca num lugar de possibilidade de vida. Né? Que bom que a gente tem os descompassos, que bom que a gente tem estranhamento. Claro, eu acho que a possibilidade de se produzir esse estranhamento tem a ver quando eu vou no cinema, quando eu assisto um filme, quando eu leio um livro, percebe? Quando eu saio rumo ao desconhecido, quando eu faço uma viagem, percebe? Então, quando existe algum deslocamento, existe a possibilidade, né? Tem um livro do Lévi-Strauss chamado De Perto e de Longe, que é um pouco a posição do antropólogo. Percebe? Aquilo que de um lado parece tão familiar, de outro estranho. O texto do estranho do Freud. Quer dizer, o estranho também foi um dia familiar. Né? Então, olha, né? O pessoal está pedindo para salvar a live, lógico que eu vou salvar. Michele, deixa eu te falar uma coisa. Assim, você está super convidada para voltar, para conversar comigo ou com o Márcio, né? Eu quero te agradecer demais essa disponibilidade de dividir, multiplicando o seu conhecimento, mas mais do que o seu conhecimento, a sua maneira de estar aí no mundo, na vida. Eu acho que isso é que me captura mais em você. Não é todos os seus títulos, mas a maneira como você se dirige a gente, como você se coloca na live, que transpira vida, né? Eu gosto muito de olhar lá o que você está colocando, porque assim, na sua poesia eu reconheço vida. Eu estou aqui ousando falar isso porque é o que eu sinto, sabe? Eu reconheço vida naquilo ali. Eu acho que a psicanálise não pode ficar, nem a psicanálise nem qualquer outro caminho de trabalho, né? Não pode ficar nesse lugar de um saber, né? Petrificado, né? E a gente sem condição de interrogação. A gente precisa, eu entendo, da nossa assinatura. E você assina muito bem a sua existência todas as vezes que você aparece aí. Muito obrigada de coração. Eu sou a maior fominha de falar sobre criança, sabe? Então, assim, qualquer dia que você possa, a gente vai fazer um outro convite. Eu sei que você tem uma agenda pesada. Da educação e da infância. Pode ser? Isso. Tá marcado. Depois a gente vai se falando. Saúde para você. Muita paz para sua família. Continue humana, tá bom? Que a gente gosta. E perfumada. Muita humanidade, então. Olha só, você falou uma coisa que eu achei importante numa live. Nessa aldeia, ninguém larga a mão de ninguém. Então tá aqui a minha mão e a mão de todo mundo psicanalítico, tá bom? Obrigada, beijo no coração, Michele. Vai em paz. Tchau, pessoal. Obrigada, até a próxima. A Michele já tá super convidada. Tchau.